A gente vai falar agora sobre a dieta sem glúten. Será que todas as pessoas podem tirar o glúten da alimentação? Será que tem algum impacto quando a gente faz isso, mesmo que você não tenha a doença? A gente vai saber agora com a minha convidada que volta ao programa, Natália Dourado, nutricionista. Seja bem-vinda. Tudo bom? Você curte dançar assim? Curto, eu gosto bastante. É, você vai pra balada. Tem que é ir, bom, né? Se divertir também. Você sabe que tem um tempo que eu não vou pra balada mesmo. Então, quando acontece isso, eu fico tão feliz. Nossa, a gente relembra o tempo, né? De dançar com os amigos. É muito bom. Mas para isso a gente tem que ter saúde. E muita gente acaba sofrendo com o problema da intolerância ao glúten. Isso mesmo. O que é o glúten, Natália? Antes de tudo, para a gente entender, a gente não vê o glúten, porque a gente olha para os alimentos e fala, ué, mas aonde está esse glúten? Né? Aqui nós temos exemplos de alimentos sem glúten. Mas se a gente colocar aqui a aveia, com a aveia no caso não tem mesmo, mas é um biscoitinho. Né? Tem esse aqui, se a gente colocar um outro ao lado com glúten, a gente não vai saber, olhando para ele, se tem ou não glúten. Isso mesmo, Então, Carol. o que é o glúten? Então, Carol, o glúten, ele é uma proteína, né, considerada de difícil digestão. Então, por que o glúten é utilizado nos alimentos? Na verdade, ele tem a função de conferir elasticidade e maciez para os alimentos. Então, como o glúten ele é encontrado no trigo, no centeio, no malte, ele na cevada também, né? Então a cerveja tem bastante glúten. A cerveja tem bastante glúten. Tem bastante Aí, meninos, glúten. Carica, a cerveja tem bastante glúten. Então, o que acontece? Como a gente encontra o glúten nesses alimentos, hoje em dia a nossa dieta ela é muito rica em vários alimentos, várias preparações que leva o trigo, né? Então, a gente encontra muito glúten na nossa dieta basicamente todo dia, né? Porque assim, esses alimentos que não têm glúten, alguns são industrializados, outros a gente pode utilizar fazendo uma alimentação em casa, né? Isso mesmo. A gente consegue retirar o glúten dessa matéria-prima que já existe com o glúten, como você falou, o trigo? É possível refinar e tirar o glúten? Não. Isso não é possível. Não é Tem que ser criada, então, uma outra coisa, uma estratégia que tenha a mesma liga, mas que não tenha o glúten. Isso mesmo. Então, é aí que a gente utiliza os substitutos. Às vezes, você mistura mais de um substituto com o outro para poder chegar numa formulação onde a consistência, a textura fique parecida com dos alimentos que têm o glúten, que esse é o maior desafio da indústria alimentícia, né? Entendi. E, Carol, só uma coisa muito importante que você falou que a aveia não tem glúten, realmente, naturalmente, não é para a aveia ter glúten, mas hoje em dia a aveia é muito contaminada, porque ela é manipulada nos moinhos no mesmo lugar que o trigo que a cevada que o centeio. Então, assim, você tem que tomar cuidado com a aveia, tá? Entendi. Então, tem que ler o rótulo. Tem que ler o rótulo. Pode ser que tenha. Isso mesmo. E principalmente no caso de quem tem a doença celíaca, que tem que tomar cuidado mesmo com a aveia e ler o rótulo mesmo dos alimentos, tá? Agora, quem tem a doença celíaca pode descobri-la ao longo da vida. Quem nasce com a doença ou ela pode aparecer em algum momento? Então, a doença celíaca ela é uma desordem autoimune, né? Então, o seu próprio organismo, ele se ataca... Ela é autoimune? Ela é autoimune. Então, ela tem ela é genética, né? Então, a pessoa já tem toda essa genética para a doença celíaca e aí, quando os sintomas vão aparecer, é que depende muito de pessoa para pessoa. Mas, normalmente, na doença celíaca, assim que a pessoa começa a introduzir o glúten na alimentação, já começa a despertar os sintomas e aí vai do tempo que você vai conseguir diagnosticar como doença celíaca, que hoje esse processo ainda ele é meio lento, né? Então, a pessoa sofre bastante com vários sintomas, como são sintomas parecidos com outras patologias, acaba dificultando um pouco o diagnóstico e aí leva mais tempo. Entendi. Porque, assim, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu já ouvi casos de pessoas que descobriram, assim, com 30, 40 anos. Isso mesmo. E quando crianças não tinham esses sintomas, mas já poderiam estar com a doença, mas ela não se manifestava, Isso, é isso mesmo. Como qualquer outra doença autoimune, que muitas vezes se manifesta durante um período e pode ficar escondidinha ali por muitos anos. É isso mesmo, exatamente isso, Carol. E ela volta a qualquer momento. E ela volta. É o lúpus, por exemplo, Isso, né? E aí a pessoa, quando ela tira o glúten, né, no caso da doença celíaca, ela tem o desaparecimento desses sintomas. Tem outras que conseguem reintroduzir alguma coisa, mas praticamente as pessoas não conseguem mais tolerar o consumo de glúten, tá? Então,
quais são os sintomas? Por que eles podem ser confundidos com outras patologias? Então, os sintomas são diarreia crônica, pode ter tanto a diarreia quanto a constipação. Então, tem pessoas que apresentam a constipação. O inverso mesmo? O inverso. Tá. Então, por isso que confunde muito o diagnóstico, né? A pessoa apresenta distensão abdominal, então inchaço, dores de cabeça, vômito crônico também, que em crianças pode levar à desnutrição. Então, você pensa numa criança celíaca que está com um quadro clínico de vômito crônico, de diarreia, e essa criança só está perdendo, e ela vai perdendo peso e pode até chegar a uma desnutrição bem considerada. Então, é bem perigoso, E já pode ser, então, uma intolerância ao glúten? Pode. Aí pode ser uma intolerância ao glúten, pode ser algum problema com a lactose, e aí você começa a fazer todos os exames que vão determinar a presença da doença celíaca ou não. Uma curiosidade minha, parece que o número de pacientes, de pessoas diagnosticadas com a doença tem crescido. Pelo menos a gente fala mais sobre esse assunto hoje do que há alguns anos atrás. É isso mesmo. Isso é verdade ou é uma coincidência, ou isso também tem a ver com o uso de conservantes na alimentação? Não só o glúten, mas outros conservantes. A estimativa aqui no Brasil, Carol, de pessoas com doença celíaca é de 1 a cada 214 brasileiros. É bastante. É bastante. Então, você pensa isso no mundo todo, como é que é lá fora, que também tem uma incidência grande, né? O que acontece? Cada vez mais as pessoas estão se alimentando de forma errada. Tá. Então, cada vez mais a gente vem consumindo glúten. O pão branco de manhã, depois à tarde, com macarrão na hora do almoço. Então, e aí o que acontece? Como ela é considerada mesmo uma proteína de difícil digestão, essas pessoas até têm um certo grau de intolerância, de sensibilidade para a proteína. E aí, com o passar, quanto mais você vai consumindo, as chances desses sintomas começarem a aparecer é maior também. Entendi. Então, para a gente saber exatamente a decisão que deve ser tomada, primeiro procurar um médico e descobrir se há essa intolerância. Isso a gente descobre com exames? Isso. Você tem os exames já detectam, Isso, então? tem um exame de sangue específico, mas ela é comprovada mesmo com uma biópsia do seu intestino delgado, onde nessa biópsia mostra as microfissuras na parede do intestino, que é o que o glúten causa lá. Os anticorpos atacando o glúten, então vai acabar danificando a parede intestinal. Olha que interessante. Então, fica claro, se isso for detectado, não vai ser aquela, será que eu tenho? Não, vai ser diagnosticado. Isso. Agora, o que acontece também, Carol, algumas pessoas não têm a doença celíaca, mas elas têm esse certo grau de sensibilidade. Jura? Juro. Então, quais são essas pessoas? São aquelas pessoas que referem que quando comem pão, quando comem alimentos com glúten, sente distensão abdominal, algumas apresentam enxaqueca, mal-estar. Então, essas pessoas, elas têm, e aí não existe um exame, é na prática clínica mesmo que a gente verifica isso e faz uma adequação do cardápio, da dieta dessa pessoa. Então, a gente diminui, não é preciso retirar o glúten, a não ser que a pessoa escolha realmente para ela faz bem e ela tem um acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico, ela vai conseguir fazer essa dieta adequadamente. Se não, o ideal é que todos nós façamos um menor consumo de glúten. Então, é isso que eu ia te perguntar. Isso mesmo. Quem não tem a doença, quem não foi diagnosticado com a doença e também não tem esses sintomas que você disse, do inchaço, uma sensação ruim, é benéfico tirar da alimentação alguns dias da semana? Faz bem tirar um pouquinho do glúten? Olha, Carol, se a gente for pensar que o glúten é uma proteína extensa, ela é uma proteína de difícil digestão, e que todas as proteínas de difícil digestão dentro do nosso organismo vai dificultar todo esse processo, digestão, absorção, pode causar uma inflamação, então o ideal sim seria que a gente passasse a diminuir esse consumo e usar os substitutos. A gente tem muitos substitutos, né? Tem, graças a Deus hoje tem. Você trouxe alguns alimentos. Isso mesmo. A gente vai fazer o seguinte, daqui a pouquinho então, depois do horário político, você volta, já está convidadíssima. Vamos tirar todas as dúvidas que vocês enviarem e a diretora acabou de me contar que existem algumas celebridades que tiraram o glúten da alimentação, que podem ter descoberto aí alguma, ou a intolerância mesmo, ou a doença celíaca, ou quiseram, como você disse agora, retirar e ver o que isso ver o que pode acontecer. Eu conheço casos de muitas pessoas que tiraram o glúten e emagreceram. Isso mesmo. Em 2 meses, perderam
peso mesmo, que foi ótimo. Mas que em algum momento, caso a gente volte a consumir esse glúten, será que volta todos os quilos? Não responda ainda. Tá bom. Vamos guardar para a nossa segunda parte e vamos mostrar hoje os alimentos que já existem. Exemplos, é legal se você puder dar vários exemplos pra gente, para você que tem essa sensação, esse desconforto, se sente inchada e precisa de vez em quando, né, retirar um pouquinho do glúten. Então é legal a gente saber todas essas opções. Então já volto. Tá bom, tá. Sua irmã me escreveu no Twitter outro dia. Ela tá bem? Tá bem, tá gravidíssima, ótima. né? Ai, que fofa. Eu vou só agradecer por esse primeiro momento, Natália Dourado, o site jasminealimentos.com.br. Já volto. Beijinho. Até daqui a pouco. Daqui a pouco. Olha...